Metropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa Original. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, vamos que vamos. Terça-feira aqui no Original, um dia muito especial, dia do Mulheres de Fé e também de temas relacionados aos cristãos. Então é um programa muito bacana que eu gosto de fazer. Eu sei que muitas pessoas ficam esperando a terça-feira, esperando por este programa. Desde já agradeço a audiência e o carinho, você que nos acompanha dos 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida, claro, Cidade Imperial, Petrópolis. E no programa de hoje, na edição desta terça-feira, você vai ver cristãos perseguidos. E mais, hoje tem quadro Perguntar Não Ofende com a pergunta de quem Jesus nos comprou. E ainda, campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. Participe. E no quadro Mulheres de Fé, receba a irmã Brenda Chaves. Então o programa está muito gostoso e eu volto já depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Hoje, sobre os cristãos perseguidos, mundo afora, que a gente sempre fala aqui no programa, temos a história de um nigeriano chamado Ayuba, que teve o pai assassinado pelo grupo extremista Boko Haram. Vamos acompanhar. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. Quando ouvimos os tiros, meu pai disse que deveríamos correr.
Então corremos para salvar nossa vida. No dia seguinte, voltamos para casa. Não ouvimos nenhum barulho em lugar nenhum. Quando chegamos perto de casa, vimos 3 corpos no chão. Eu reconheci meu pai pelas roupas. Nenhuma galinha seria degolada daquela maneira. Caí de joelhos ao lado dele e clamei ao Senhor. Corri para dentro de casa. Minha avó ainda estava viva. Ela chorava desesperadamente e nos disse: eles lhe perguntaram se ele era cristão ou muçulmano e o mataram quando ele respondeu cristão. Após o ataque, eu fiquei muito ressentido, cheio de ódio. E decidi vingar a morte do meu pai. Eu estava pronto para matar os assassinos dele. Algumas semanas depois do ataque, o Boko Haram enviou uma lista de nomes para o nosso vilarejo. Uma lista de pessoas que eles pretendiam matar. Meu nome estava lá. Precisávamos fugir. Não tem sido fácil. Minha mãe morreu ano passado por causa do estresse de um ataque anterior. Agora perdi meu pai e minha casa. Meus irmãos e eu não podemos mais ir para a escola. Os extremistas querem destruir as propriedades dos cristãos. Antes de vir para cá, eu tinha decidido não perdoar e me vingar dos assassinos do meu pai. Só conseguia pensar nisso. Mas agora, eu encontrei paz, encorajamento e esperança. Aprendi a perdoar e a deixar tudo aos pés de Jesus. Meus irmãos vieram comigo e vocês nos ajudaram a perseverar. Por favor, continue apoiando e orando por nós, que Deus cure nosso coração e continue derramando paz. Blow, blow, blow like a mighty wind, Spirit of victory, just cover us with your wings. Graças a esse lugar, eu decidi me livrar do ódio e agora vivo em paz. É isso aí, interceda, doe, encoraje outras pessoas a fazerem isso, porque é um trabalho maravilhoso da ONG Portas Abertas, que você tem todas as informações lá no site, ongportasabertas.br, é muito fácil, porque eles são bem didáticos, explicam tudo, você não fica com dúvida de nada. É muito importante, aí tem pessoas que falam, mas está tão difícil, eu ganho tão pouco, não posso ajudar com dinheiro. Interceda, ore por essas pessoas.
São muitas pessoas, muitos irmãos que estão sofrendo mundo afora. Tem os países mais violentos, primeiro da lista, a Coreia do Norte, tem tantos outros, Eritreia, China, Afeganistão, Paquistão. Nossa, são muitos, tem uma lista com 50 nomes, inclusive lá no Portas Abertas você tem acesso a todas as informações. Nós somos uma gotinha aqui no oceano ajudando a divulgar. E você pode ser mais uma gotinha compartilhando o programa ou compartilhando diretamente do YouTube do Portas Abertas. Não importa, não estou preocupada com visualização, com curtida, nada. Eu só quero que você participe, que encoraje outras pessoas a participarem, a divulgar esse trabalho maravilhoso do Portas Abertas. Bem, hoje é dia do Perguntar Não Ofende. As escrituras sagradas nos ensinam que Jesus nos comprou com seu sangue. Mas fica aquela dúvida, a pergunta de hoje é de quem ele nos comprou? Bem, essas perguntas nós recebemos, é só você clicar lá no YouTube, nós recebemos as perguntas. Então, de quem ele nos comprou? É a pergunta de hoje. E quem vai responder é o pastor Valdeci Santos, da Igreja Presbiteriana. Essa é uma pergunta fantástica. É uma pergunta que tem recebido inúmeras respostas. Existem várias teorias com relação a isso. Talvez uma delas, a mais conhecida, e seja de Orígenes, que dizia que Jesus Cristo nos comprou de Satanás. Ele pagou o preço para Satanás. O mais interessante que possa ser essa teoria, ela é antibíblica. Ela não tem base bíblica alguma, porque a Escritura Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço ao próprio Pai. Ele pagou o preço ao Senhor Deus. Jesus Cristo não nos comprou de uma pessoa, mas Jesus Cristo nos comprou de uma condição. Ele nos redimiu de uma condição. Ele nos redimiu da condição de condenados. Então ele pagou o preço, a justiça de Deus. Na verdade, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele estava morrendo para satisfazer a ira de Deus que pairava sobre todos aqueles que haviam se rebelado contra o Senhor Deus. A base bíblica para isso, que tal ler Romanos capítulo de número 3 e observar o que o apóstolo Paulo fala sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo realizou propiciação pelos nossos pecados e como por meio da morte do Senhor Jesus Cristo a nossa dívida foi paga e mediante a ressurreição o Senhor Deus deu o selo de aprovação àquela obra de Cristo Jesus e agora Jesus vive para interceder por aqueles que se chegam a Ele. Perguntar não ofende. Se você também tinha essa dúvida, super esclarecido. Fomos comprados da condição, não por uma pessoa, pela condição. E aí ele explicou da maneira muito simples, então não ficou mais nenhuma dúvida, eu creio. Mas se ficou, pergunta lá, porque perguntar não ofende. Vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação.
Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. E agora vamos falar da campanha da missionária Tânia Leal. Essa mesmo é a campanha que nós falamos toda semana. E deixa Jesus te usar, deixa Ele tocar seu coração. Vamos doar para aquelas pessoas que não conhecemos. É uma campanha de doação de alimentos. Participe, é uma campanha permanente com a missionária Tânia Leal da Assembleia de Deus, ali da Washington Luiz. Ajude famílias que necessitam. Então, a irmã Tânia, ela leva o alimento espiritual, mas também tem que levar o alimento do corpo, né? Que tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Você pode entregar na Rua Washington Luiz, número 369, que é o Templo Central, aqui em Petrópolis, ou ainda deixar aqui no edifício Vitrine, na TV Correio da Manhã, segundo andar. Se você não quiser subir, pode deixar na portaria, que eles, aos meus cuidados, que nós vamos, meu, o do Ney Carvalho, nós vamos entregar à irmã Tânia. Participe, porque é muito bom a gente ajudar a família, os amigos, é importante. Mas também é muito bom quando a gente pode ajudar aquelas pessoas que nós nem sabemos quem são, mas são irmãos em Cristo Jesus. Bem, vamos assistir agora mais um testemunho de cristãos pelo mundo. É um trabalho maravilhoso da ONG Portas Abertas. Vamos conhecer um iraniano que é pescador de homens. E olha que no mar muito bravio. Vamos acompanhar. Pastor Iman é um cristão iraniano. Após 20 anos enfrentando o vício em drogas, ele entregou sua vida a Cristo. Ele se tornou um pescador de homens. Quando eu entreguei meu coração a Jesus, eu realmente entendi quem Ele era, porque fui transformado por dentro. Recebi cura e comecei a anunciar as boas novas de Cristo aos meus amigos e familiares. Mas seus parentes o declararam louco. Todos acreditavam que ele estava delirando. Eu perguntava a Deus, por que ninguém aceita o que você me ajudou a experimentar e sentir? Por que eles não acreditam? Foi uma época difícil para mim. Ainda assim, o pastor Iman continuou a compartilhar o evangelho. Quando as autoridades iranianas souberam disso, o prenderam. O pastor Iman foi condenado à prisão. Quando entrei na prisão, disse a Deus, eu sei que o Senhor me colocou aqui por algum motivo. Estou buscando a sua vontade e tenho certeza de que sua mão está com minha família. Por favor, me mostre a razão de estar aqui. Algumas pessoas vieram até mim e, uma a uma, elas encontraram a Cristo. 23 pessoas entregaram a vida a Jesus. Algumas me contaram seus sonhos e outras estavam ansiosas para ouvir. De mãos dadas, fizemos a oração da salvação. Foi a missão que Deus me comissionou a fazer. Pastor Iman foi colocado em liberdade condicional, mas as autoridades o vigiavam de perto. Por causa disso, ele e a família foram forçados a deixar o Irã.
ele continuou seu ministério na Turquia. Fui forçado a deixar o Irã porque estava sendo vigiado o tempo todo. Meu pastor me disse que eu tinha que fugir e sair do país em lágrimas. Mas Deus fez maravilhas. Nós pudemos abrir uma igreja e agora as pessoas podem ouvir o Evangelho, ser batizadas e ir para outros países. Estamos experimentando um mundo diferente aqui e podemos compartilhar a palavra de Deus com outros iranianos. Eu louvo ao Senhor por estar usando a mim e a minha família neste país e por podermos compartilhar o Evangelho com as nações. Quando Jesus nos salva, Ele nos chama para sermos pescadores de homens, para seguir Jesus e pescar homens. Por meio de parceiros locais, a Portas Abertas apoia pescadores de homens como Imã, com cursos de discipulado e suporte prático. Leve treinamento e discipulado para cristãos de origem muçulmana. Interceda, doe, encoraje. portasabertas.org.br/doe. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos e agora todos sabem, quem acompanha o original, hoje, terça-feira, é dia de Mulheres de Fé. Mulheres de Fé. E toda terça-feira eu recebo uma abençoada, uma mulher de Deus. Aqui hoje não é diferente. Eu recebo a irmã Brenda Chaves com muito carinho, desde já agradecendo a disponibilidade de vir. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, presbítero Ney. E nessa tarde maravilhosa eu agradeço por estar aqui. É uma honra para mim. Muito obrigada. A gente que agradece, porque a gente sempre fala, né? Você tá com a fé forte, vai ficar mais ainda. Tá fraquinha? Vai reforçar. Se não tem, vai pensar, nossa, por que eu não tenho fé? É tão bom ter fé. Brenda, eu sempre falo aqui com as irmãs, a gente não tem roteiro, não tem nada pronto, é tudo mover do Senhor. Então, o que o Senhor colocou no seu coração, pode ser uma palavra, pode ser um testemunho, os dois juntos, um louvor. O que o Senhor tocar o seu coração,
a gente deixa fluir aqui, porque vamos falar de fé do nosso grande Salvador, então é Ele que manda. Amém, amém. E para falar de fé, nada melhor do que falar do nosso Senhor Jesus, né? Amém. Que é o maior exemplo de fé e de como robustecer a sua fé. E eu queria deixar um texto, posso? Pode, para meditação vontade. de você que está em casa. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo 7, muito conhecido de todos nós. É quando o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E eu queria ler com você alguns versículos, pouquinhos. Lucas capítulo 7, versículo 11, você que está em casa, abra sua Bíblia, você que não pode, depois anota aí essa referência e lê com calma, tá bom? Diz assim, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, mulher, não chores. E chegando-se, tocou no caixão, e eis que os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E no versículo 16 diz assim, e de todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Esse texto é muito lindo, é né? maravilhoso. Irmã Beth, é muito lindo, e me chama muita atenção, porque Jesus já vinha de Cafarnaum, né, uma cidade muito longe de Naim, cerca de 32 quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha todos esses meios que nós temos hoje, né, de se locomover com muita facilidade. Então ele viajou por toda uma noite e no dia seguinte ele chegou nessa cidade. E é bem verdade que quando Jesus estava, sempre tinha uma multidão com ele. Era a multidão que queria ver os milagres de Jesus, a multidão que admirava o Senhor Jesus. Era uma multidão que via tudo aquilo de bom que o Senhor fazia. Ele curava enfermos, coxos, cegos, mudos e tantas outras maravilhas do Senhor Jesus operava. E quando ele chegou até Naim, ele se deparou com uma cena muito triste. A multidão que estava com Jesus se deparou com uma multidão que estavam com aquela mulher, com aquela viúva. Então teve um encontro ali naquele momento, na porta da cidade. Porque os defuntos, eles não eram enterrados dentro da cidade, eram enterrados do lado de fora, fora da cidade. Para que não houvesse nenhum defunto, nenhum morto dentro daquele local. Era uma tradição daquela época. Então, quando eles chegaram, né, eu fico imaginando a multidão que estava com Jesus se encontrou com a multidão que estava com aquela mulher, com aquela viúva. E quando aquelas duas multidões se encontraram, aconteceu um grande milagre. Aleluia. E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente, porque quando a gente se encontra, quando temos um encontro com o Senhor Jesus, não tem como a nossa vida permanecer da mesma forma. E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Ele encontrou com aquela mulher, aquela multidão, a multidão feliz que estava com Jesus se encontrou com a multidão triste que estava com aquela mulher enterrando seu filho. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas ali pranteando, a dor daquela mãe, a dor de perder um filho. Ela já tinha perdido também o seu marido. E ela se encontrou ali, e naquele momento o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por ela e tratou primeiro a alma daquela mulher. Aleluia. E nessa tarde é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei como é que está a sua alma, você de casa, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como está a tua vida nesse momento, não sei se você sepultou um filho, não sei se você sepultou um ente querido há pouco tempo, há poucos dias, ou se já é uma dor de muitos anos que você vem carregando. Só que eu quero te dar uma palavra de esperança nessa tarde. Não tem como você ter um encontro com o Senhor Jesus e permanecer da mesma maneira. Quando a gente tem um encontro genuíno com Cristo, Ele muda de dentro para fora. Quando ele encontrou com aquela mulher, ele primeiro tratou da alma dela e disse, mulher, não chores. Não chores não é porque ele era duro, não. É porque ele primeiro viu aonde estava a dor dela, dentro da alma dela. E nessa tarde o Senhor quer primeiro tratar da tua alma, para depois operar um milagre externo. Mas primeiro Ele quer tratar do lado de dentro, onde, minha irmã Beth, muitas das vezes, o homem não vê. É verdade. Onde as pessoas não conseguem enxergar. É aí que entra a questão da fé. Por quê?
nós só enxergamos as circunstâncias. Se a gente está com uma enfermidade, a gente está vendo ali o que o médico falou. Olha, é complicado, a gente não sabe, uma cirurgia, talvez não dê jeito. Quando a gente tem um problema na justiça, muitas das vezes o advogado fala, ah, não, isso aí você não vai resolver nunca, porque isso aí você já perdeu. Quando a gente tem um problema em casa, no relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos, e a gente não vê saída, porque fala, meu Deus, essas pessoas nunca vão mudar. Então, quando a gente não tem esse encontro com Jesus, a gente só fica vendo as circunstâncias, só fica vendo o externo, e quem não tem fé nunca vai alcançar, porque a fé traz à existência aquilo que está ainda no mundo espiritual. Então, sem fé fica difícil agradar a Deus, sem fé fica muito difícil viver nesse mundo. Eu fico pensando como eu consegui viver tantos anos no mundão sem Jesus, mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que nos guarda até entender, não, agora baixa, chegou a hora, te dou mais uma oportunidade de me conhecer. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu aceitei Jesus. Jesus que nos aceita, porque a gente vem nesse mundo fazendo tudo errado, pecando, renegando ao Senhor. E muitas das vezes tem pessoas até que debocham. Graças ao bom Deus que eu nunca cheguei a esse ponto, porque eu sempre tive eu a Deus. Eu não conhecia Jesus. Jesus era só mais um profeta, né? Como era mais um homem. Eu não conhecia Jesus, mas eu sempre tive muito temor a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas tem pessoas que não têm temor a Deus, que debocham. Então eu sinto muito, porque no grande dia, essas, né, ranger, choro e ranger de dentes. Mas aí não cabe a nós, né? Isso aí é o Senhor que vai cuidar. Que cuida, é verdade. Que cuida, né, E é importante, né, que teve um momento que os próprios discípulos falaram para o Senhor Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, às vezes, você que está em casa, você está com a fé tão pouquinha, mas não é o tamanho da sua fé que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é uma fé sólida no Senhor. Então, não importa se você tem uma fé pequenininha ou se você tem uma fé grandona, o que importa, a diferença é como Jesus Cristo disse. Se a tua fé for como um tamanho de um grão de mostarda, você pode orar e pedir, Senhor, move essa montanha de lá para cá e daqui para de lá. O que importa não é o tamanho da fé. Se você for olhar o grão de mostarda, ele é minúsculo. Muitas das vezes você consegue, na pontinha do dedo, você coloca ele é muito pequenininho, quase que imperceptível. Só que se você for tentar martelar esse grão de mostarda, você não vai conseguir destruir ele. Você não vai conseguir despedaçar esse grão de mostarda, você não vai conseguir fazer ele virar pó. Porque ele não é grande, mas ele é firme. Ele é constante. Ele é um grão de mostarda, ele é firme. Então, assim é também a nossa fé. Ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser firme. É como o apóstolo Paulo disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o importante não é ter uma fé grandona, mas é ter uma fé constante. É ter uma vida constante. É igual a tartaruga. Às vezes a gente tem gente que critica, né? A tartaruga, não critico ela, não. Que animal lerdo. Lerdo, devagar. Então, nossa, é tão parado. Mas ele é constante. Lá no meu trabalho a gente tem um jabuti, né? E eu acho lindo. Eu fico admirando, o nome dela é Esmeralda. Eu fico olhando a jabuti que tem lá no sítio onde eu trabalho. E eu fico observando, eu fico olhando ela ali, ela anda devagarzinho, devagarzinho. Mas se eu perder, irmã Beth, ela de vista por 5 minutos, ela já tá longe. E é uma coisa, assim, inacreditável. Como ela consegue ir tão longe sendo tão devagar. Ela é constante. Assim precisa ser a nossa fé também no Senhor. No seu passo, nas suas forças, mas constante no Senhor. Tem que permanecer, porque muitas das vezes a pessoa explode, está com aquela fé enorme, daqui a 1, 2 meses... Isso aí. Já está sem fé nenhuma. Tá então fica aquela coisa muito emocional. Então a fé, ela tem que ser racional no sentido que tem que entender que tem que permanecer. Porque se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Se você está doente, ele é Deus. Se você está com problema financeiro, ele é Deus. Ele não vai mudar. É tudo na hora e no tempo dele. E nós somos imediatistas. É verdade. E nessa era da internet, da globalização, a gente ficou mais imediatista. É verdade. Porque antes a gente conseguia esperar. Sim. Não é da sua época que você é novinha. Mas, por exemplo, quando a gente fazia uma prova vestibular, não existia nem, era vestibular. Então a gente fazia a prova e tinha que esperar eles corrigirem daqui, sei lá, 15, 20 dias, às vezes até um mês, para sair o resultado. Porque a correção era toda à mão, não tinha computador para corrigir. Então demorava e a gente aguardava para comemorar. Hoje em dia a pessoa acaba de fazer a prova e já tem um gabarito. Isso aí. Às vezes nem todo mundo acabou, já liberou o gabarito, já está na internet. Então assim,
o mundo, esse sistema, né, onde jaz o maligno, colocou essa ansiedade, que é a maior doença do século, ansiedade que traz o quê? Depressão, que traz tudo de ruim, a ansiedade traz. Verdade. Então, se a gente, de verdade, não permanecer em Jesus, que até diz, eu sou a videira. É isso aí. Né? Ele é a videira e nós temos que permanecer ali, porque se soltar, vai para onde? É isso aí. Soltar vai para onde? Exatamente. E é uma questão muito interessante, né, irmã Beth? Que as pessoas às vezes ficam falando, né? Tem até um dito popular aí que dizem, né, que certo homem ele estava indeciso e aí tinha um muro no meio. E nesse muro ele não sabia se ele ficava, se ele pulava para um lado ou se ele pulava para o outro. E aí de um lado, né, é um dito popular, dizem que tinha um anjo chamando ele, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E do outro lado do muro o diabo sentado sem fazer nada. E aquele homem se questionou, por que o anjo faz tanta força para me chamar, para me puxar pro lado dele, enquanto o diabo está sentado, sem fazer nada, até mesmo ele parado, quieto no seu canto. E aí o homem que estava em cima do muro pergunta para o diabo, por que você está tão quieto? E o anjo está ali fazendo tanta força para me puxar para aquele lado. E o diabo, né, nessa expressão, diz para ele assim, olha, eu estou tranquilo porque o muro é meu. Então, meu querido, nessa tarde, saia de cima do muro, tenha nessa tarde uma posição diante do Senhor. Toma uma posição diante dele e peça a ele nessa tarde para que ele venha robustecer a tua fé. Para que ele venha nessa tarde te dar mais ânimo, te dar mais força para poder caminhar, te dar mais força para poder prosseguir. Porque às vezes, irmã Beth, a batalha é tão travada, a luta é tão grande, que às vezes a gente se esquece que o Senhor está conosco. E é uma coisa natural, porque a palavra de Deus diz que Agar estava naquele deserto com Ismael no colo, e o poço estava a meio metro dela e ela não viu o poço, porque ela estava desesperada. E às vezes o nosso desespero do dia a dia, a correria do cotidiano, as lutas que vêm sobre a gente, luta financeira, batalha no casamento, batalha na família, batalha no trabalho, muitas das vezes até dentro da igreja, fazem a gente muitas das vezes ficar desesperados e não ver que a solução está bem à nossa frente. A Bíblia diz que Agar estava desesperada e o desespero fez com que Agar não visse o poço meio metro à frente dela. E ela disse, agora eu e meu filho vamos morrer de sede. E o Senhor abriu os olhos de Agar, porque o desespero cega muitas das vezes a gente. O desespero cega os nossos olhos, o desespero cega a nossa vista. E aí o Senhor abriu os olhos de Agar e ela pôde contemplar o poço que estava a meio metro dela. É muito interessante essa passagem. E aí ali ela bebe a água, dá água para o seu filho e prossegue na caminhada. Então muitas das vezes é assim que o nosso adversário quer fazer com a gente. Quer fazer como a nossa irmã Beth disse, que a ansiedade, que o desespero e que tantas outras coisas que nos cercam, como está lá em Romanos. A Bíblia diz que está lá em Hebreus, capítulo 11, que as coisas desse momento, desse presente século, elas nos embaraçam. E o embaraço, ele deixa a gente atordoado. Ele deixa a gente sem saber aonde pisar, sem saber o próximo passo, sem saber o que fazer, sem saber qual atitude tomar. E eu imagino que essa mulher aqui de Lucas capítulo 7 estava desesperada. E agora o que eu vou fazer? Perdi meu marido, perdi meu filho. Quem vai me sustentar? Não tenho ninguém por mim. E o Senhor cuida primeiramente da alma dela, do desespero da alma. E depois realiza um milagre. Então, minha querida, meu querido, nessa tarde, você que está desesperado, entregue na mão do Senhor. Entregue na mão daquele que pode fazer o que o homem nenhum, muitas das vezes, pode fazer por você. E ele vai tratar do teu íntimo, para depois operar um milagre externo, para que o nome dele seja glorificado mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre, quando eu ouço histórias, testemunhos, ou uma coisa rápida que as pessoas contam, eu sempre guardo a essência. Eu esqueço quem contou, porque a gente não está aqui para apontar dedo para ninguém, eu esqueço quem contou, quem é. Então, ontem eu escutei uma história real e eu vou aproveitar, vou pegar esse pedacinho do muro e vou encaixar essa história que eu vi ontem, porque não existe coincidência no mundo espiritual. Você falou que o muro, né, o diabo. E esse muro representa o mundo onde jaz o maligno. Esse mundo, porque esse mundo tem todas as facilidades. Para que o diabo vai fazer força? Tem a bebida, as drogas, a pornografia, a sexualidade, a fofoca, a mentira. Tudo que é fácil pertence a esse mundo. Porque você renunciar a ser íntegro e reto é difícil. Porque nós somos pecadores, então a gente já tem essa essência mesmo do pecado. E aí ontem eu não sei quem falou, porque a irmã não está mais aí na igreja, não sei o quê. E eu, mas por quê?
Não, porque foi conhecer um centro espírita e lá a entidade resolveu muito rápido o problema dela. E a irmã questionou, mas por que Deus era na tua vida e tal? Não. Deus demora muito. Demora, a gente tem que passar em prova, tem que esperar o tempo dele. Não, fui lá, paguei, fiz o trabalho e resolvi. Resolvi o que eu queria. Meu Deus. Então, para que o diabo vai fazer? O muro é dele. É isso aí. Então, quando você contou a história do muro, eu lembrei isso que me contaram ontem. E assim, claro que eu fiz um resumo, a história é extensa e também para não comprometer ninguém, mas é isso. Sim. Ela falou, fiquei tanto tempo na igreja, demora, tudo tem que esperar o tempo de Deus. Eu não quero, eu quero agora. Então eu paguei e resolvi. Na mente dela resolveu, naquela visão da carne, né, do engano, dos olhos espirituais fechados, resolveu. A gente sabe que depois isso. Vem bem pior, né? O que era um probleminha, não sei qual era o problema. E aí a conta vem e vem que vem, porque não há amor. É isso aí. Não há nada, não há misericórdia. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a pessoa conhecendo a palavra ainda cai nesse engano. Exatamente. E eu me lembrei, né, quando você contava, do sábio Salomão, que disse, né, lá em Eclesiastes, ele termina dizendo, olha, vai e faz conforme teus olhos. Muitas das vezes a gente quer resolver um problema da nossa forma, a gente fala, não, Senhor, olha só, já tentei do teu jeito, já tentei esperando e não consegui, então deixa que eu faço do meu jeito, faço da minha maneira. E aí o sábio Salomão vai dizer, olha, vai e faz conforme a vista dos teus olhos, anda como você quer, anda de acordo com as veredas dos teus caminhos, do jeito que você quiser. Sabe, porém, que tudo isso, um dia, Deus vai te trazer juízo. E a verdade, minha querida, meu querido que nos assiste nessa tarde, é que o pecado, ele é como um cartão de crédito. Você usa, mas tem um momento que chega a fatura. E a fatura chega com juros. Ela chega com juros, correção monetária e tudo que há de mais terrível para o momento. Sabe por quê? Porque no momento é prazeroso. No momento resolve o teu problema. No momento você consegue fazer aquilo que o teu coração estava desejando. Só que não se esqueça, como a palavra de Deus diz lá em Jeremias, que o coração do homem, ele é enganoso. Então, se o teu coração está dizendo para você fazer uma coisa, teu coração está dizendo para você fazer de uma certa forma, ora e pede a Deus direcionamento. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E quem conhece o coração do homem? Somente o próprio Deus. Então, meu querido e minha querida, nessa tarde, não anda segundo a vista dos teus olhos. Não anda segundo o teu próprio entendimento, como o salmista diz. Não se estribes no teu próprio entendimento, no teu próprio pensamento. Faça o quê? Faça o que o Senhor te aconselha. Aquilo que o Senhor tem para você. A própria palavra de Deus diz o seguinte, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem, meu querido e minha querida que nos assiste nessa tarde, tem presente maior para dar para o seu filho? A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, que o nosso Pai tem boas dádivas para nos dar, né? Qual é o filho que qual é o pai que vendo o seu filho pedir um pão, vai dar um pedaço de pedra, vai dar um pedaço de pau, ou vai dar uma serpente? Não, meu querido, Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Só que ele tem um tempo determinado, como dizem Eclesiastes. Eu amei esse exemplo do cartão de crédito. Vou levar para a vida. Porque realmente o cartão de crédito é uma coisa tentadora. Verdade. Porque às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e consegue um cartão de crédito, né? A pessoa vai lá na internet, aí mente, a renda, tudo, aí consegue um cartão de crédito de 10 mil reais. Ela ganha um salário mínimo, 10 mil reais. E aquela tentação, não, eu tenho 10 mil reais no crédito. E aí vai usando. E aí quando chega a fatura, não posso pagar. Aí o que acontece? Primeiro vem a multa. Sim. Aí da multa vem os juros, já um juros fixo que o cartão tem, acho que é 13,5%. E depois vem a correção diária, quer dizer, tantos por dia. E aí, quando você vê, fica impagável. Isso aí. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, que a gente cresça tanto nos pecados, eu peguei aqui o que ela usou do cartão de crédito, nós vamos nos endividando em pecado. Porque, às vezes, a pessoa, assim, está na presença, fala, não, eu só vou ficar ali conversando um pouquinho com a vizinha, porque a outra estava com uma roupa assim, eu acho que a outra está chifrando o marido. Enfim, aquelas coisas que as pessoas ficam com maledicência. Está aumentando a conta. Isso aí.
Ah, não, hoje eu não vou à igreja porque hoje é o capítulo especial da novela. Tá aumentando a conta. E aí você vai, quando você vê, você está na tentação do mundo, largou tudo de Deus e aí a fatura chega. Porque aí falou, não, agora é a hora. Então, eu amei esse exemplo aí do cartão de crédito, vou usar. É interessante, né? Que é aquilo que a própria palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11. Corramos com paciência. É engraçado, como é que você corre com paciência? Né? Hebreus capítulo 11. Vou ler para você que está em casa. Fica à vontade. Um minutinho. Não, a gente tem tempinho ainda. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele começa dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem a questão do contexto bíblico, que é a carreira dos heróis da fé, mas também a gente trazendo para os nossos dias, nós estamos rodeados todo o tempo. Em cada momento do nosso dia, da nossa vida, tem uma pessoa que nos observa. Tem alguém que observa a tua conduta, tem alguém que observa o teu dia a dia, tem alguém que observa o teu falar, o teu caminhar, o teu jeito de agir, o teu jeito de se portar diante de uma determinada situação. Então, em todo momento, nós somos observados. Depois ele diz, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Olha que interessante, Mabete. Ele diz primeiro o embaraço e depois o pecado. Porque o embaraço não é o pecado, mas ele leva ao pecado. Sabe o que é o embaraço? É exatamente isso que a irmã Beth acabou de falar. O embaraço é muitas das vezes a gente deixar de ir para a igreja para assistir o capítulo de uma novela. Assistir novela é pecado? Depende daquilo que você assiste. A Bíblia diz, o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, dependendo daquilo que você assiste, se glorifica a Deus, amém, a bênção. Agora, se não glorifica o nome do Senhor, pode ser até algo que um determinado crente está fazendo. Mas se não glorifica o nome do Senhor, Deus não está nesse negócio. Então, deixemos o embaraço. É pecado você lavar uma louça? Não é pecado. Você fazer uma comida, você limpar uma casa, você fazer uma faxina, você trabalhar, não é pecado. O que é pecado é quando isso nos rodeia de uma certa forma que ofusca o brilho do Senhor na nossa vida e toma o primeiro lugar de Deus em nossas vidas. Quando isso começa a nos embaraçar de uma forma que a gente não consegue sair daquilo, aí já vira pecado. Você falou um exemplo que a gente sempre escuta nas igrejas, não vou falar nenhuma igreja específica, mas a gente que anda muito por aí. Aí fulano, mas você sumiu? Não, porque eu orei, o Senhor me abriu uma porta maravilhosa, agora eu estou trabalhando. Eu falei, amém, mas se é de Deus, tem horário para vir à igreja. Tem, irmã, mas eu estou tão cansada. Olha, eu chego 6 horas, o culto é 7, até eu tomar banho, comer e me arrumar. Gente, tem 1 hora. Quer dizer, o Senhor vai abrir portas, dá a benção e a pessoa, pronto, aí já larga. Então, é verdade. É o embaraço. É o embaraço. E é interessante que o Senhor nunca vai nos dar aquilo que vai nos afastar dele. Então, se você nessa tarde está em um emprego que te impede de ir à igreja, ora e peça ao Senhor discernimento. Ora e peça ao Senhor uma estratégia. O Senhor me diz o que eu vou fazer. Porque às vezes as pessoas entram em um emprego, entram em alguma oportunidade de trabalho, porque precisa. Ninguém trabalha porque ama. Não, eu amo trabalhar. Né? Eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Faria até de graça. É muito difícil você encontrar uma pessoa que diga isso. A gente trabalha porque precisa. Muitas das vezes a gente trabalha na profissão que a gente ama, mas a gente trabalha porque precisa. Então eu sei que você de casa às vezes está trabalhando num local, trabalhando numa empresa, mas te impede de estar na casa do Senhor, te impede de fazer a obra de Deus. Ora e pede ao Senhor, Senhor, é realmente aquilo que o Senhor quer para mim? Porque aquilo que o Senhor nos dá não impede o projeto dele nas nossas vidas. Muito pelo contrário, nos impulsiona a chegar até onde ele quer. Nos impulsiona a chegar no objetivo que ele estabeleceu para nós e alcançar as promessas que ele tem para nossas vidas. Então, se você está num ambiente de trabalho, se você está em algum local que te conduz a pecar, te conduz a errar e muitas das vezes te impede de alcançar aquilo que o Senhor tem na tua vida, pede ao Senhor discernimento, porque isso pode estar sendo um embaraço do adversário para a tua vida. E aí ele diz, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Correr com paciência é como se fosse uma coisa antagônica. Como você corre com paciência? É a questão da tartaruga. É você saber o seu objetivo, saber que você tem um alvo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um alvo, nós temos um objetivo a alcançar. É você saber que você tem um alvo estabelecido por Deus e que você tem, sim, o seu passo, você tem sim o seu caminhar e de acordo com as suas forças, você está chegando lá. É a questão da tartaruga também.
Brenda, você é jovem, trabalha com jovens, né? Isso. Na obra do Senhor. E o que a gente vê muito é o seguinte, quando eu estava com 13, 14, 15 anos, eu desviei, fui aproveitar a vida e depois voltei para os caminhos do Senhor. É essa ilusão do muro que o diabo nos dá e que consegue ofuscar a visão dos jovens. Então, eles ficam com aquela doce ilusão do que é o mundo lá fora. Sim. Eu não posso falar isso porque eu vim do mundo, né, sempre fui do mundo há pouco tempo na presença do Senhor, mas eu vejo jovens que estão na presença, que são bênçãos, que são usados, são vasos, e aí, de repente, desvia. Isso acontece muito, não é um caso isolado, isso acontece muito, inclusive várias jovens já vieram aqui dar esse testemunhos maravilhosos. A minha ideia aqui não é apontar dedo para ninguém, não, pelo contrário. Você que trabalha com jovens, o que você passa assim para eles, para que eles não caiam nesse engano, que tem um monte de testemunho. Sim. Inclusive, indica lá para os jovens o canal Testemunhos de Fé, porque tem vários jovens lá que falaram isso, que quando chegou nessa fase da adolescência, eu quero ver o mundo lá fora. Sim. Acontece muito, irmã Beth. Inclusive, aconteceu comigo. Há poucos anos atrás, né? Eu não nasci em um berço evangélico. Quando eu nasci... Eu nem sabia. Ai, meu Deus. Eu não nasci num berço evangélico, né, irmã Beth? A minha mãe aceitou Jesus em 2008, 2009, mas nós viemos de uma religião, né, africana, né, minha mãe, de matriz africana. A gente veio do umbandismo, minha mãe frequentou também muitas religiões, nessa coisa de buscar uma coisa maior, porque nós temos essa essência em nós. Até quem é ateu tem alguma coisa que inspira ele a buscar algo maior do que ele. Por quê? É a essência do Criador que tem em nós. Nós fomos criados. Então, minha mãe, nessa busca incessante em buscar algo maior, em buscar a razão para todas as coisas, a gente veio de uma religião de matriz africana, nós viemos do candomblé, né? Então, também já fomos católicos, já fomos... um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Então, quando minha mãe teve um encontro com o Senhor em 2008, 2009, eu ainda era muito criança, né? Eu tinha aproximadamente ali 8, 9 anos de idade. E então a gente começou a ter experiência com o Senhor, ter experiências com Deus. E ela ensinava a gente nos caminhos do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz, em Provérbios, ensina no caminho. Não é só ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Enquanto você anda, você ensina. Enquanto você está no caminho, você conduz. Então foi assim que minha mãe fez conosco. Enquanto ela estava no caminho, ela nos ensinou no caminho. Só que teve um momento na minha vida, na minha adolescência, que eu quis escolher os meus caminhos. Eu tenho 22 anos de idade, então quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu comecei a me questionar de muitas coisas, comecei a querer fazer de acordo com a minha vontade. Então eu falei, olha, pedi ao pastor, falei com o meu pastor naquela época, o pastor Eliabe, falei, pastor Eliabe, olha, só me desculpe, eu quero sair de todos os departamentos que eu estou na igreja, eu quero sair de tudo que eu eu quero dar uma voltinha no mundo. Porque eu conhecia só de ouvir falar, eu fui pra igreja muito nova, eu fui pra igreja muito criança. Então eu conhecia só de ouvir falar. Ele falou, minha filha, eu vou te dar a liberdade que você quer. Só que como pastor, eu te digo que você vai voltar. E você vai voltar quebrada. Porque você vai ver que a realidade do mundo, ela é totalmente diferente daquilo que eles dizem ser. E quando você estiver no mundo quebrada, destruída, saiba que aqui ainda vai ter um pastor que ora por você. Aleluia. E quando eu saí pra ir no mundo, quando eu saí pra fazer o que eu quis, né? Eu fiquei 6 a 8 meses no mundo. Não cheguei a ficar nem um ano. Porque foi a gente que tem... Foi uma voltinha. A gente que tem chamado, meu irmão, nem pra desviar a gente serve. Porque eu frequentei festas, mas eu sabia que aquele lugar não era aquilo que o Senhor tinha pra mim. E eu me lembro muito bem da minha líder lá, nossa irmã Aline Benevenuto, sempre me mandava mensagem, sempre me chamando, Brenda, você é especial, você Deus tem uma obra na tua vida. E eu fiquei ali 6 a 8 meses, mais ou menos, caminhando de acordo com o rapidinho. Foi muito rapidinho. Mas eu tive a experiência do filho pródigo, a mesma experiência. Ele pegou toda a sua herança e saiu para ir no mundo. E quando acabou todos os seus recursos, ele se lembrou de que na casa do seu pai ele tinha alimento em abundância. Ele tinha alegria em abundância e ele tinha o melhor, que era a presença do pai perto dele. Aleluia. E quando eu me lembrei, no mundo eu me lembrei de que na casa do Senhor eu tinha tantas coisas boas, eu desfrutava de uma presença que no mundo a gente não tem.
No mundo a gente tem um vazio tão grande no fundo da nossa alma que a gente não sabe explicar o porquê que tem aquele vazio. E a gente procura preencher com tantas coisas que naquele momento a gente tem disponível. Só que aí quando a gente cai em si e a gente se lembra que na casa do Pai a gente tem tudo isso e muito mais, e aí eu voltei para os caminhos do Senhor. Aleluia. Foi uma voltinha tão rápido. Que bom, graças a Deus. Uma voltinha tão rápido. E hoje eu aconselho aos nossos jovens lá da Congregação de Águas Lindas, nós estamos com a liderança de jovens, e eu aconselho, não faça. Não faça, porque a pior coisa que tem no mundo, que tem na nossa experiência de cristão, é você ir no mundo e volta quebrado. E Satanás, ele não se contenta em ver você somente quebrado. Ele quer te humilhar. Ele quer humilhar aqueles que saem da presença do Senhor para ir no mundo. Ele humilha. E de que forma que ele humilha? Ele humilha fazendo com que a pessoa ache que não tem mais solução. Eu achava que eu estava tão suja nesses meses que eu passei fora da presença do Senhor. Eu achava que eu estava tão suja, tão podre, sabe? Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela achou que ela era tão suja que ela não poderia tocar no Senhor Jesus. E eu pensava assim também. E quando eu pensava dessa forma, eu sabia que era Satanás botando esses pensamentos na minha cabeça. Então você nessa tarde, saiba que o Senhor tem uma esperança, tem algo melhor para você e ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Então fique com essa palavra, não deixe as coisas desse mundo fazer com que ofusque o teu olhar no Senhor. Ofusque o teu olhar na carreira que está proposta, que é o alvo, que é o Senhor Jesus. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira, mas a produção disse que o nosso tempo já acabou. Mas eu te agradeço muito essa palavra que você trouxe, a palavra do Senhor, que você trouxe, Ele te usou aqui de uma maneira tremenda, principalmente para os jovens. Amém. E eu só tenho que te agradecer, que o Senhor continue abençoando você, Amém. A sua família, Amém. Até a sua última geração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço de estar aqui, é sempre uma honra. Quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está assistindo, né? O pessoal da nossa igreja lá de Águas Lindas, o pessoal que está lá nos acompanhando, meu esposo também que está assistindo. Quero mandar um grande beijo, um abraço para minha mãe, para todo mundo que está assistindo. Não vou ficar falando o nome que eu posso esquecer de alguém, mas um grande abraço a todos e é uma honra muito grande estar aqui. E se você perdeu, vai lá no Facebook TV Correio da Manhã e compartilha, porque o programa todo está muito bom. E depois, se você quiser assistir só esse bate-papo sobre fé com a irmã Brenda Chaves, nós vamos colocar somente essa parte lá no canal Testemunhos de Fé no YouTube. E lá você encontra tantos outros testemunhos e assim você vai... tem gente que fala assim, a experiência do outro não me serve. Eu não penso assim, para mim serve e muito. Então, sempre bom a gente compartilhar. Verdade. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Subiu para 47 o número de mortes em decorrência das tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul. De acordo com o balanço divulgado na manhã dessa terça-feira pela Defesa Civil do Estado, há ainda 46 pessoas desaparecidas. O último óbito foi registrado no município de Colinas, que registra 2 mortes até o momento. A cidade com o maior número de mortes é Mussum, com 16 já confirmadas. Até o momento, 3.130 pessoas foram resgatadas.